Bem, a minha primeira experiência com a internet, tenho mesmo que pensar. Acho que não consigo precisar o ano, mas lembro-me que algures foi na altura em que vim para Lisboa, porque eu sou do Algarve, né? Vim para cá estudar, e talvez remonte a 1998, 99, portanto há muitos anos atrás. E o que me lembro, assim logo de repente top of mind, é Mirk. Era na altura do Mirk em que muita gente passava horas e horas em conversação nesse tipo de chat. E claro, aquela parte toda do ruído, quando se ligava à internet, enfim, o modem, sou desse tempo, obviamente. Evoluiu muita coisa, não é? Não só o acesso à internet, como até a democratização do próprio acesso à internet e muito impulsionado pelos avanços na tecnologia. Acho que isso foi o que permitiu a massificação da internet como hoje a conhecemos. Em relação ao consumo de mídia, o que se verifica, e da internet, e sobretudo o consumo de vídeo, o que se verifica é que existem diferentes tipos de consumidores, diferentes estágios nessa adoção. Por exemplo, existe a geração Z, que são aqueles que já chegaram depois dos millennials, e esses não conhecem o mundo de outra forma. Portanto, para eles a internet e o vídeo é uma coisa que é nativa. Portanto, na realidade é como ter eletricidade em casa, ter água em casa. Portanto, não conhecem de outra forma. Para eles faz todo o sentido porque estão habituados e a tecnologia faz parte do seu dia-a-dia. Depois existem outros, os tais adaptados, nos quais eu me insiro, em que houve uma transição. Portanto, conhecemos o mundo antes da internet e depois da internet. E depois existem outros que ainda estão a chegar agora, em que para eles é novidade ainda de haver internet, haver vídeo e estão a descobrir, nos quais se incluem, por exemplo, os séniores em relação ao Facebook, em relação ao Skype, portanto, estão a chegar agora. Portanto, estas três gerações coexistem. Portanto, são todas contemporâneas e têm estágios de evolução diferentes e de adoção da tecnologia diferentes. Portanto, o meu feeling em relação a isso é que, se tivermos em consideração a população ativa, e população ativa é a população com rendimento e que está a trabalhar, para elas a televisão ainda tem grande impacto. E, aliás, se formos analisar também os investimentos publicitários das marcas, que não são ingênuos, obviamente, eles querem estar onde estão as pessoas. Portanto, o que se verifica é que, de facto, a televisão continua a ser o principal meio de investimento publicitário. Portanto, não podemos dizer que a televisão morreu, porque a televisão hoje em dia ainda tem o poder da massificação, portanto, e tem uma elevada cobertura. Portanto, o que existe é, para gerações mais novas, a televisão já não é o canal principal. Portanto, na realidade, para eles, o que faz sentido é aceder à internet e ver os meus conteúdos quando quer, onde quer. Portanto, é o tal anywhere, anyhow, any device, enfim. Portanto, na realidade, o que vamos assistir provavelmente é quando essa geração passar para uma geração ativa, com poder de compra, etc., muito provavelmente a televisão terá que se reinventar e já está a fazer esse caminho, muitos canais já estão a fazer esse caminho para se adaptar a essa nova realidade. Mas hoje em dia, snapshot de 2017, 2018, portanto, na realidade, população ativa, o consumo de televisão ainda é elevado em Portugal. Okay? Existem estes novos canais emergentes, mas não podemos dizer que a televisão morreu. Portanto, claro que não. Eu acho que depende, aí está. Existem muitos bons exemplos também de grandes anunciantes que já o fazem e quando pensam as suas campanhas, pensam de forma integrada, ou seja, pensam no spot televisão, mas também pensam em formatos para o digital e pensam, enfim, de forma articulada e integrada nas várias ferramentas que existem ao dispor. Agora, também existem outros que ainda estão atrás, não é? Agora, o que se verifica também é uma situação de sinergia. Existem anunciantes que já pensam, quando pensam as suas campanhas, já pensam que muito provavelmente têm que acompanhar o seu consumidor e o seu consumidor se calhar está a ver televisão, imaginando um sofá familiar, não é? A mãe está a ver televisão e o filho está ao lado com o telemóvel. Ao mesmo tempo que é passado aquele anúncio, está também a ser servido em formato vídeo para o adolescente que também está a ser impactado pela mesma campanha, mas noutro dispositivo. Portanto, ao nível da publicidade, o que estamos a assistir é também algumas evoluções nos formatos, na forma como se impacta novas audiências e na forma como se pensa de forma integrada para conseguir impactar e ter um reach efetivo. Agora, existe ainda alguma desconfiança, e isso sim, em relação a alguns formatos vídeo, nomeadamente pela dificuldade de medir resultados. Porque no que diz respeito às métricas, existe aqui um grande desafio, não é? É porque em televisão, talvez pelo histórico que a televisão tem, não é? Tudo é auditável, tudo é, enfim, nós conseguimos efetivamente, com dados fidedignos, conseguir perceber quantos lares é que estão a ser impactados pela nossa comunicação.
Agora, no que diz respeito ao vídeo, portanto, cada plataforma tem as suas próprias métricas. Estivemos a falar no YouTube, o que é uma visualização no YouTube? Não é? Estivemos a falar em Facebook, o que é uma visualização? É diferente. Portanto, o não haver uma uniformização de métricas, não é? O haver um consumo de mídia fragmentado, não é? Isto faz com que, da perspectiva do anunciante, seja difícil de medir o retorno do investimento. E, portanto, este é um dos grandes desafios. Eu acho que enquanto não houver um standard, enquanto não houver uma forma rigorosa de conseguir medir o retorno do investimento em vídeo e em algumas áreas do marketing digital, os anunciantes ainda vão ver isto com alguma desconfiança. Porque, ao fim e ao cabo, estamos a ser... Os dados que temos são dados proprietários de cada uma das plataformas. O não haver uma entidade externa, não é? Que audite, não é? E que dê dados fidedignos e que são um standard de mercado, é complicado, na perspectiva de quem anuncia. Uma das grandes vantagens do digital é nós podemos fazer o rastreio de tudo, não é? Todo o comportamento, quantas pessoas clicaram, de onde é que vieram, quanto tempo é que tiveram no nosso site, até onde é que viram o nosso vídeo, enfim, conseguimos traçar um perfil muito mais rigoroso do que em televisão, em que não temos esses bastidores, não é? Aqui conseguimos ter acesso ao comportamento do nosso utilizador. Mas ainda assim, o que vai interessar, no final das contas, traduzindo isto, esta fórmula, no final, tem que dar euros, não é? Portanto, isto tem que trazer retorno para a marca tem que vender. Portanto, é este o propósito, não é? Apesar da campanha poder ter como objetivo notoriedade, poder ter outros objetivos para lá da conversão, em última instância, aquela marca vai querer vender, não é? E aqui a questão está, como é que nós vamos conseguir efetivamente perceber a quantas pessoas chegamos, ok? E a quantas pessoas chegamos é difícil, não é assim tão fácil. Vê o caso, por exemplo, que isto até já foi uma polémica há alguns tempos, do Facebook com a questão do botão do autoplay nos vídeos, não é? Existe aquela guerra, não é? Entre YouTube e Facebook na conquista do vídeo, e o Facebook, de forma a conseguir fazer face a este gigante que é a Google com o YouTube, o que é que implementou? Essa questão do autoplay. Portanto, as visualizações contam independentemente de nós estarmos a ver ou não o vídeo. Portanto, isto inflacionava o número de visualizações. É errado dizer que houve 2 milhões de pessoas a ver o vídeo, é mentira. Portanto, o ponto está aí, não é? Daí a desconfiança, que é tudo muito verdade, não é? E o digital trouxe-nos isso, aquela possibilidade de tracking de todo o comportamento do utilizador, mas efetivamente quantas pessoas únicas, quantas pessoas únicas é que viram o nosso vídeo e ao fim e ao cabo quantas é que efetivamente depois acabaram por comprar o nosso produto. É assim, existem, claro, os modelos de atribuição, existem várias formas enfim, todos os players estão a fazer um esforço muito grande porque perceberam que isto para um anunciante é essencial. Portanto, estão a afinar as estratégias. A própria Google já tem os tais funis e os modelos de atribuição muito refinados para se conseguir perceber esse tipo de comportamento. Mas ainda falta um standard de mercado que consiga conjugar estes vários mundos, não é? Porque depois há as tais estatísticas do Facebook, as estatísticas que nos dá o nosso site, as estatísticas que nos dá o YouTube, não é? E ao fim e ao cabo, se calhar estamos a impactar a mesma pessoa várias vezes em várias plataformas. Portanto, a necessidade de perceber efetivamente quantas vezes impactámos aquela pessoa, ok? E efetivamente o comportamento que ela teve de compra e até de recomendação e até a sua influência perante outros, porque isto é outra variável que o digital traz, não é? A possibilidade de nós podermos influenciar várias pessoas à nossa volta. Portanto, como é que vamos medir isto? Eu acho que quando se desbloquear esta questão da medição, ok, de efetivamente medir com rigor, eu acho que vai desbloquear aqui algumas situações em relação ao investimento que está a crescer. Atenção, no digital, o investimento está a crescer, obviamente. Ano para ano. Mundialmente o investimento no digital sim, nos Estados Unidos. Sim, sim. É um facto, que é histórico. Mas é que também temos que ter atenção que é valores de tabela. Portanto, também é sempre diferente. As coisas também estão inflacionadas, obviamente. Mas a tendência vai ser, eu acredito piamente, não é, que a tendência vai ser o vídeo e a internet tornar-se, não digo para já, no cenário dos próximos anos, ultrapassar a televisão. Não acredito que isso aconteça tão rapidamente quanto isso, mas vai acabar por acontecer, não é? Portanto, acaba por ser um novo meio que está em crescimento e que, tendo o seu espaço e ultrapassadas estas barreiras, tem todo o potencial para lá chegar. Acho que isso é a grande realidade hoje em dia. Acho que estamos todos a caminhar para essa questão do multiplataforma, não é? Pensar primeiro no conteúdo e depois na declinação do conteúdo para as várias plataformas. Portanto, cada vez mais, daí a importância do storytelling no vídeo.
Portanto, hoje em dia, a importância da história, da mensagem e depois como declinar, não é? Perceber que estamos a falar a seguir depois num vídeo para o Instagram, se calhar 30 segundos, se calhar estamos a falar num vídeo para o YouTube, a duração é diferente, Facebook, enfim, pensar já à partida nessas condicionantes antes de criar o conteúdo. Claro que isso, neste momento, entra em choque com estruturas muito pesadas que já existem, no caso, imagina, televisões, em que passaram toda uma vida a fazer formatos tradicionais, portanto, requer não só adaptação a esta nova realidade, como também até de investimento na requalificação das pessoas que lá estão. Portanto, são outros skills, são outras competências e há aqui quase que um choque geracional, não é? Portanto, eu acho que esse é um grande desafio para quem trabalha em televisão, que é, muitos deles já tiveram a visão, já perceberam qual é que é o caminho, mas por vezes o inimigo está dentro de casa, que é como é que vamos dar o salto e como é que vamos realmente reconverter estas qualificações e estar melhor preparados para os desafios, porque não é o correto não é pegar no formato que já era de televisão e publicar tipo arquivo digital, não é? Num canal de YouTube, isso não vai funcionar. Portanto, ou seja, é uma nova aprendizagem, é aprender a criar vídeo nativo para cada plataforma, respeitando as especificações de cada uma e até jogando com a questão do algoritmo de cada... Portanto, isto é toda uma aprendizagem, não é? O que é que aquela plataforma está a privilegiar neste momento? Para se poder tirar partido da parte orgânica, por exemplo, no caso do Facebook, não é? Já se sabe que neste momento os vídeos live têm prioridade e o Facebook vai deixar que eles sejam vistos por um maior número de pessoas. Portanto, saber estes pormenores de cada plataforma e criar os conteúdos já a pensar que se é um live ali funciona melhor, se é um... Enfim, declinar tudo isto é preciso alguma mestria e algum conhecimento e depois o know-how e as pessoas certas para fazer acontecer. Não chega só a visão, não é? Como aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, não é? Há pessoas que estão confortáveis numa determinada rotina, num determinado formato e é difícil quando vem algo novo e depois já cá mães tinha o velho do Restelo, não é? Portanto, na realidade é fácil dizer que isso vai morrer, isso não, nós não controlamos a mensagem, há os haters, enfim, é verdade, há tudo isso. Mas negar essa evidência, negar a evidência do digital hoje em dia não tem qualquer sentido, portanto é entrar em contraciclo. Não, o digital não é uma tendência, portanto o digital existe, não é? Faz parte do nosso presente, é o nosso futuro, já é o nosso passado, porque isto não é algo novo que surgiu agora e nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos, portanto, de adquirir novas competências, seja nesta área, seja em qualquer outra, ao longo da vida. As coisas vão continuar a mudar, não é? Portanto, assumir isso já é um bom ponto de partida. E depois há aqui espaço também para uma nova geração que vai entrar no mercado de trabalho, que acredito que também vai trazer toda esta inovação bottom-up, neste caso. E isso já aconteceu no passado até com episódios maiores à escala mundial, por exemplo, há uns anos atrás com a Primavera Árabe, as notícias chegaram primeiro através do Twitter do que qualquer outro canal televisivo, portanto, por causa da instantaneidade também que o Twitter tem. Portanto, e é normal hoje em dia sabermos de notícias em primeira mão através dos meios digitais, mas isso leva-nos para outro problema e este é outro problema para resolver com o digital, que é a questão dos fake news também, da credibilidade da fonte. Portanto, isto é muito importante. Portanto, ainda há aquela questão de que em televisão os conteúdos, ou seja em televisão, seja em formato de imprensa, etc., existe uma espécie de uma curadoria. Não é? Eu sei, se for ler o Expresso, que existe uma equipa, uma redação especializada em determinados temas, são jornalistas de profissão, especialistas, que me estão a fazer chegar aquelas notícias. Portanto, outra coisa, são um fenómeno que temos vindo a assistir, que é cada um de nós ser produtor de conteúdos. É ok, desde que não se roça aquilo que está a acontecer, que é surgir uma quantidade infindável de notícias, as chamadas fake news, em que o objetivo é apenas tráfego para websites, fora, enfim, gerar buzz e que distorcem a realidade e isso põe em perigo até os valores da democracia, etc. Portanto, leva-nos a repensar este formato. Aliás, o Facebook tem este problema e a Google também tem este problema. Portanto, ano passado a Google teve aquele problema enorme com a quantidade dos vídeos dos anunciantes em páginas, portanto, indevidas, portanto, as questões de brand safety e depois levanta-se essa questão que é, as marcas depois não querem estar associadas a determinados meios e a determinados conteúdos cujas notícias não têm fontes credíveis. Portanto, no que diz respeito à informação, acho que hoje em dia a credibilidade ainda está nos meios tradicionais de informação.
Okay? Agora, o que acontece é, eles próprios também se estão a utilizar as plataformas digitais para poder chegar à sua audiência de outra forma, não é? Estão a chegar a outros players nativamente digitais, como é o caso, por exemplo, em Portugal do Observador, que é um meio, não é? Que nasce já com uma outra cultura completamente diferente e que desafia também aqui os outros players a repensar a sua estratégia. Portanto, acho que vamos assistir aqui a várias movimentações, mas no que diz respeito à informação, estas marcas ainda não resolveram este problema completamente. Portanto, o Google está a tentar resolver esse problema do brand safety, o próprio Facebook, até há pouco tempo, há uns meses, li uma notícia que o Facebook ia contratar milhares, era uma contratação massiva de pessoas para trabalhar na empresa, com o objetivo precisamente do combate aos fake news e à fraude. Portanto, isto é mesmo um problema que está identificado. Portanto, porquê? Porque a partir do momento em que se começarmos a olhar para o Facebook como uma fonte de informação falsa, não é? Portanto, isto descredibiliza a plataforma e deixa depois de ter o poder de atrair anunciantes. Portanto, acho que essa questão da credibilidade da fonte ainda não está resolvida com o digital. Já sem falar do Trump, já sem falar do Brexit, enfim, há vários fenómenos, não é? De utilização de plataformas digitais para disseminar informação e nem sempre, portanto, por vezes, acusar a manipulação. Portanto, isso é complicado. Em inglês dizem mesmo, vários artigos científicos, se formos ler, qualificam likes como vanity. Portanto, precisamente métricas da vaidade. Portanto, um like hoje em dia vale o que vale. É só pela questão de dizer, tenho 1 milhão de followers. Está bem, tens 1 milhão de followers, mas quantos é que interagem contigo todos os dias? É que há páginas que são autênticos cemitérios, não é? Portanto, tem imensos seguidores, mas depois as pessoas colocam lá conteúdo e têm 1 like, 2 likes, e depois vai-se ver e quem são aquelas pessoas. Às vezes até são colaboradores da empresa. Portanto, na realidade, existe esta questão que é o que é hoje em dia um like. Portanto, é muito mais interessante quando transformamos isto em engagement, não é? E as fórmulas de engagement hoje em dia já são bem mais complexas, já medem e dão atribuições de valor diferentes a comportamentos diferentes. Um share valer mais do que um like, porque há um commitment diferente, não é? Eu vi um conteúdo e faço um share, é diferente de ir colocar um like. E quando eu faço um comentário, dei-me ao trabalho, não é? De comentar qualquer coisa, portanto, isto tem muito mais valor. Portanto, na realidade, estamos a falar de comportamentos diferentes que hoje em dia, para se calcular engagement, já se atribuem pesos diferentes a cada um. Portanto, um share há de valer mais do que um like, não é? Porque já se sabe também, como referiste bem, que hoje em dia ter likes, quem quer ter likes, é fácil, por outros meios, conseguir fazer com que isso aconteça. Não é? Não quer dizer que comentários também não possa ser possível, mas quando olhamos para as farms, na realidade muitas delas estão na China, na Turquia, na Índia. Portanto, uma página que tenha como objetivo comunicar com um público em Portugal, imagine-se, ter mais de 70% dos likes vindos destes países é duvidoso. Esse é o problema dos meios tradicionais, não é? Portanto, o problema dos meios tradicionais, se formos ver na parte do... As vantagens é que tem muito maior cobertura, não é? Chegas a muito mais pessoas, de uma forma massiva. Mas depois tens a outra vertente que é não consegues medir, efetivamente, não é? Não sabes se a pessoa pode ter a televisão ligada e não estar a ver o anúncio. E se a pessoa vai a seguir comprar ou não vai comprar, portanto, é outra questão. A questão é que a publicidade tradicional trabalha outra componente dentro do marketing, que é a frequência. Muitos deles jogam com esta questão, a repetição, não é? Fica no nosso top of mind. Se calhar eu não vou comprar agora, mas está na minha cabeça. Ou porque o anúncio tem aquela musiquinha, ou porque me fez rir, ou porque, enfim, o que as marcas estão a apostar aí é estar no top of mind. Quando eu for comprar qualquer coisa, vou associar aquela marca, e isto é um valor muito importante. No digital é difícil, portanto, há excelentes campanhas de awareness, não é? Também para cumprir o mesmo propósito, mas quase que hoje em dia é um fenómeno interessante, até se formos olhar agora, vou mudar aqui um bocadinho de tema, mas está relacionado com a questão de, há muitas pessoas também que estão a surgir do digital para o tradicional, o que não faria sentido absolutamente nenhum, não é? Portanto, se estivermos a olhar, hoje em dia, por exemplo, um youtuber é um nativo do vídeo, é um nativo do digital, e o que está a acontecer é que muitos deles acabam por ir parar à televisão, ou com um programa de televisão, ou chamados para falar sobre um determinado assunto, e na realidade até gostam de lá ir. Porquê? Porque é quase como uma legitimização da sua presença. Portanto, parece que a televisão está a assumir hoje em dia um papel quase mais premium, mais nobre. Eu apareci na televisão, porque o aparecer em vídeo e em digital qualquer um consegue, não é? Mas em televisão
não é bem assim. Portanto, quase que hoje em dia a televisão reinventa-se e reinventa-se com esta aura mais premium, conteúdos mais premium, ok? E está a procurar o seu espaço também aqui, ao ir buscar também estes indivíduos para lhes dar a projeção que não têm na área do digital. Portanto, há uma sinergia interessante, vermos comportamentos destes digital tradicional e o tradicional, a usufruir das comunidades que estas pessoas têm também para se aproximar de novas audiências. É muito interessante este fenómeno. Não sou profissional de televisão, também tenho que fazer este disclaimer, não acompanho os bastidores daquilo que está a ser feito ou que foi feito nos últimos anos com esse detalhe. Agora, consigo analisar na perspectiva das marcas e na perspectiva enquanto consumidor. Portanto, aquilo que eu posso ver é que hoje em dia também existem outros formatos para além do tradicional. Portanto, a televisão também já entrou noutras áreas, inclusivamente algumas mais intrusivas, como o product placement em determinadas séries, né, sobretudo para um target mais jovem, né, por exemplo, imaginando especificamente, por exemplo, aquele exemplo da massa fresca, enfim, a publicidade entra de outra forma, de uma perspectiva mais nativa, tal como no digital. Portanto, as marcas entram em cenários de utilização reais. Isto também é uma inovação, isto também é a televisão a procurar outra forma de dar outro espaço às marcas e ser mais relevante para o público-alvo. Portanto, hoje em dia, acho que os próprios formatos já não são 30 segundos, 1 minuto. Não, já há mais flexibilidade para ir mais além e entrar dentro até de uma área que estava bloqueada, que é quase que a área editorial, a parte criativa e da ficção. Portanto, hoje em dia as fronteiras já tendem a ser cada vez mais ténues, porque já se percebeu que o produto tem que aparecer naturalmente na vida das pessoas. E aqui é um bocadinho a mimetização do que acontece no digital, porque o digital também trouxe isto, né? Os conteúdos, os native content, né? Os artigos, os reviews, etc., mais não são do que dar voz às pessoas, ao consumidor, o empowerment das pessoas para experimentar os produtos, testar e dar o seu testemunho. De certa forma, a televisão também está a tentar fazê-lo com estes novos formatos, como por exemplo este product placement mais soft. E a Bumba na Fofinha é um excelente exemplo para falar sobre isso na primeira pessoa. Portanto, isso é mesmo, não é futurologia, é mesmo o que acontece e na vida dela e com dados impressionantes como ela tem em termos de engagement, visualizações, comentários, enfim. Portanto, e isso sim está a fazer moça, obviamente, isso ninguém é indiferente por parte de uma estação televisiva a esses fenómenos que estão a acontecer e vem pôr em causa muita coisa. Sim, claro que sim. Eu acho, esta é a minha opinião, é que a questão vai ser mais o conteúdo e não estarmos reféns do dispositivo. Ou seja, a televisão vai ter o papel que tem. Tipo, é um ecrã que está na nossa sala, por exemplo. Depois temos outro ecrã que é o telemóvel, temos outro ecrã que é o laptop. Portanto, há vários ecrãs na nossa vida e eu acho que o que é rei é o conteúdo. A forma como nós vamos assistir, eu acho que no futuro caminha-se por isso, é indiferente. É aquilo que for mais conveniente para mim. Se eu estiver em família, eu posso projetar na televisão. Se eu estiver sozinho, posso ver aquele conteúdo no meu telemóvel. Portanto, na realidade, eu acho que o que vamos assistir no futuro tem muito a ver com isto. O conteúdo é livre. Nós acedemos ao conteúdo em qualquer momento. E o dispositivo é aquilo que for mais conveniente na vida da pessoa. Portanto, na realidade, se quisermos privilegiar um momento familiar e ver algo em conjunto, então vamos vê-lo em formato de televisão. Aquele conteúdo. Se eu estiver sozinho num transporte público e quiser entretenimento ao longo da viagem, vou ver aquele conteúdo que comecei a ver ontem com os meus pais no formato de televisão, no meu telemóvel. Portanto, na realidade, eu acho que é um paradigma completamente diferente. É não estarmos refém daquilo que está a acontecer na programação fixa, das grelhas fixas, mas eu faço a minha grelha de conteúdos, eu vou buscar os conteúdos que quero ver, a hora que quero ver, e depois utilizo o dispositivo que me for mais conveniente e o cenário de utilização. Se é família, se é individual, se é com amigos. Eu acho que é muito por aí. Isto é uma coisa disruptiva, portanto, eu acho que não vamos ficar aquele formato mesmo tradicional da televisão, preso ao sofá, à espera da hora para ver o programa, está condenado. Estas novas gerações que vêm aí, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, isto ainda existe porque existem os outros nichos, aqueles que eu identifiquei inicialmente, que ainda estão muito presos e muito reféns daquilo que é a sua memória, daquilo que trazem consigo de um passado muito recente. Agora, no futuro, eu acho que a questão é, quero ver aquilo que eu quero ver, em qualquer altura e no dispositivo que for mais relevante para mim. Acho que é isto.
Mas a minha opinião é aquilo que eu vejo, e até porque, por exemplo, agora estou-me partindo contigo, porque eu estive agora numa disciplina de licenciatura em que o trabalho que os alunos tiveram que fazer era mesmo pensarem num canal de televisão que tivesse a ver com eles. E isto é feedback que eles deram, tipo, nós não vemos televisão, não vemos televisão. Portanto, estamos a falar de miúdos de 18, 19 anos, não veem televisão. Portanto, de todo. Portanto, a Netflix, a internet, eles nem sabem, enfim, que são certas figuras da televisão, não conhecem. Portanto, imagina, daqui a 5, 6 anos estas pessoas estão a trabalhar. Portanto, e a partir do momento em que estão a trabalhar, passam a ser os tais consumidores que as marcas querem chegar. Quer dizer, as marcas já querem chegar através deles porque eles influenciam a compra, não é? Obviamente, eles são influenciadores da compra. Mas quando tiverem verdadeiramente poder de compra e tomarem outro tipo de decisões para bens de maior envolvimento, portanto, tem que haver uma reinvenção completa da forma como se comunica com esta geração. Porque eles nem sabem o que é isto, estar à espera para ver, está quase a começar, isto é ridículo, não tem sentido. Eu acho mesmo que o que vai acontecer, agora, isto é um salto gigantesco pelas estruturas que estão criadas, é mesmo pensar assim, que é, as pessoas têm um hub de conteúdo, não é? Ficção, comédia, notícias, etc. Um hub, é como o clube de vídeo do antigamente, mas é um clube de vídeo que é virtual, não é? Com vários tipos de conteúdo. E eu escolho o que quero ver, faço a minha grelha, não é? E vejo no dispositivo que me for mais conveniente. Portanto, é um bocadinho a promessa da Netflix na realidade, mas se calhar aqui a abranger outro tipo de conteúdos, não é? Desde o entretenimento, desde as notícias, portanto, passar por outro tipo de áreas, mas acho que é muito por aí. Eu conheço também imensas pessoas assim. Neste momento dizem, tenho aquele pacote subscrito, mas realmente não utilizo quase nada, porque o conteúdo é todo on demand e é todo vindo da internet, portanto, sim. Portanto, isso tudo ainda mexe com outro tipo de negócios para lá da televisão, não é? Das operadoras, de telecomunicações e enfim. Acho que vai ser interessante. E ainda há de vir outros formatos, a questão é que estamos aqui muito centrados em telemóveis, mas vai vir, enfim, isto vai se reinventar, obviamente. Não dá para fazer, nós estamos aqui a falar, no futuro, parece um dispositivo disruptivo e esquece tudo, não é? É interessante, eu acho que é bom ser contemporâneo desta geração, eu acho que é ótimo para nós que conseguimos ter os dois mundos. Portanto, eu acho que é uma grande mais-valia lembrarmos ainda do tempo em que queríamos falar com alguém, pegávamos no telefone, não é? E discávamos. Portanto, é super interessante esse background e poder contrastar, não é? Acho que somos uns privilegiados em poder contrastar isso, porque as gerações mais novas têm aquela facilidade toda que nós não conseguimos acompanhar, porque as coisas são nativas para eles, a forma como, enfim, os gestos, não é? Fazer o zoom, enfim, nós adquirimos, para eles foi uma aprendizagem desde pequenos, portanto é completamente, não conseguimos competir, eu acho que nem é esse o nosso objetivo, não deve ser competir com essa geração, porque aqueles skills para eles são inatos. Acho que a nossa grande mais-valia, até enquanto profissionais, é ter tido os dois mundos, não é? E poder criar essas sinergias. Perceber, ok, o que é que há aqui em paralelo? Olha, confesso que é um mix. Sou um mix, como sou uma adaptada. É um mix, mas consumo muito mais informação online, isso é sem dúvida. Vídeo e afins online. Digital, claro que sim. Mas ligo a televisão todos os dias, sim. Não estou fixa a programação, sou aquela pessoa do zapping que senta, tirando um ou outro programa que faço questão de ver, como o Governo Sombra, por exemplo, que vejo religiosamente todas as semanas. São poucos os programas em televisão que efetivamente me fazem parar para ver. É um sinal dos tempos, não é? Eu não os colocava, até porque acho que são áreas diferentes. O jornalista é um jornalista, é um profissional da área que teve que ter formação especializada para aquele assunto e que tem um código deontológico próprio. Portanto, até uma profissão com regras e que tem uma especialização. Um blogger ou um vlogger, o que acontece são, por vezes, pessoas que têm um interesse por uma temática, portanto, é como se fosse um hobby, portanto, gostam de uma determinada área, tecnologia, moda, desporto, enfim, gostam de uma determinada área, é isso que os move. É a paixão pelo assunto, portanto não há aquela isenção que um jornalista deve ter, não. Eles são tendencialmente tendenciosos, passa a redundância, porque na realidade estão a falar de uma paixão, de um tema que os move.
e depois acabam por ser vistos como especialistas, muitas vezes, perante a sua audiência, porque tal é a paixão que eles têm sobre determinado assunto. Se eu quero saber qual é a última novidade em tecnologia, já sei que se for ver o canal no YouTube daquela pessoa, vou estar a par das últimas tendências. Mas se eu quiser, se calhar, alguma idoneidade, se eu quiser um review de um produto mais sério, um comparativo, etc., se calhar já vou para um outro meio tradicional e onde estão os jornalistas. Portanto, eu acho que cada um tem o seu espaço diferente e até as próprias marcas começam a entender isto como realidades distintas. Uma coisa é um blogger e um vlogger, não é? E outra coisa completamente diferente é um meio de informação tradicional. Eu acho que são áreas diferentes. Faz sentido, precisamente porque para muitos jovens, estamos a falar da geração mais nova, para muitos jovens eles já veem isto como uma profissão. Portanto, se nessa altura perguntávamos às crianças o que é que elas queriam ser e muitas vezes, quer ser ator, bailarino, quer ser polícia, não é? Hoje em dia eles dizem logo quer ser youtuber. Portanto, a partir do momento em que existe esta vontade, faz sentido acompanhar a tendência e demonstrar, ok, queres fazer, então vamos fazer bem. Okay? Em vez de estar numa situação de tentativa e erro, vamos olhar para casos, até porque nós enriquecemos o livro com testemunhos que fomos recolher, fizemos várias entrevistas a bloggers. Portanto, mesmo para, ok, está aqui como eles começaram e há aqui erros típicos de quem começa, que se vocês fizerem as coisas certas desde o início, a curva de aprendizagem é muito mais rápida. E então o livro tem essa premissa, é ser um facilitador dessa aprendizagem, mas não substitui a prática. O objetivo mesmo é, quem quer ser tem que começar, tem que arregaçar as mangas e traçar uma estratégia e executá-la.